11ª edição do Poiar Estrela. Em Vila Nova de Poiares, capital universal da chanfana, foram 1350 os participantes que marcaram presença neste evento que teve no Centro Cultural de Vila Nova de Poiares o secretariado do evento, neste local onde vemos a muita animação de todos os participantes que depois se deslocavam até ao mercado municipal, onde aí tínhamos as partidas e chegadas de todas as distâncias. Os 35 km, distância mais longa, com cerca de 1800 metros de desnível positivo e que este ano tinha o aliciante de contar com as estafetas de 3 elementos, neste total de cerca de 190 inscritos, nesta distância a termos 12 estafetas inscritas e Pedro Garrido, do Sacateiros Anadia, a ser o líder desde os primeiros metros, depois do top 5 em Severo do Voga e da vitória no Trelo do Rio Paiva em Sinfãs no mês de janeiro, tinha Duarte Cruz e Vítor Cordeiro na segunda e terceira posição no início da prova, onde Paula Soares, colega de equipa de Pedro Garrido e vencedora na semana anterior nos Trilhos dos Abutres, era a líder feminina. Na parte inicial da prova, onde vemos Jorge Martins, da equipa organizadora da RSM, ele já nos homens 70 nesta zona do percurso, com a dupla dos Black Bulls de Condeixa, Lúcia Silva e Cláudia Neto, a procurarem colocar-se na disputa do pódio da geral feminina. Nuno Tavares, que vemos da Escola de Atletismo de Coimbra, e João Silva, da Associação de Quinhendros, numa altura em que a estafeta do DCI Trilhos do Bussaco liderava nos homens, e Paula Soares, nesta zona deste trilho fantástico preparado pela organização do trilho da Salamandra, aos 4,5 km de prova, junto à Ribeira de Poiares, onde tínhamos muitos dos atletas que passavam nesta zona próximos da líder feminina. De novo, a dupla que falávamos há pouco, a Lúcia e a Cláudia, numa altura em que Zenaide Alves e Carla Reis, da RSM, procuravam colocar-se na luta pelo pódio. Rafaela Bento, da Venda da Luísa, estava na 6ª posição da geral, e vemos algumas das estafetas femininas com Eunice Magalhães, do DCI Trilhos do Bussaco, a termos depois nessas estafetas a equipa das Sadinas Coxas, a termos a equipa delas a representar as estafetas femininas no percurso, onde tínhamos depois à frente dos 35 km, Pedro Garrido nesta zona que tinha passado na frente de Nuno Tavares, Vítor Cordeiro, Rafael Reis e Paulo Neves, o atleta da equipa do Fátima Trail Team e o atleta da equipa da Tocha, do Atletismo Clube da Tocha, a manterem-se próximos do pódio, e a termos Paula Soares, motivada, que depois do início de ano que teve em Severo do Voga com um pódio, depois dos pódios no final do ano passado, que foi alcançando pelos Picos do Açor e pela Taça de Portugal, tinha Carla Reis, neste momento já na 2ª posição da Associação Recreativa de São Miguel, e Zenaide Alves na 3ª posição, duas das atletas da equipa que comemorou 80 anos de existência no final do mês de janeiro. Dora Gomes, que víamos do Domo Estrela, depois da dupla dos Black Bulls, numa prova muito bem disputada no setor feminino, e as estafetas femininas nesta zona com as Sadinas Coxas, bem com Eunice Magalhães, do DCI Trilhos do Bussaco, Melanie Duarte, da farmácia Luciane Matos, era a atleta que víamos passar nesta zona da chegada a Soutelo, aos 9 km de prova sensivelmente, e voltávamos de novo até Vila Nova de Poiares. Vila Nova de Poiares e ao mercado, onde a partida dos 21 quilómetros que levavam quase 500 participantes até à zona do mercado, cerca de 1000 metros de desnível positivo esperavam pelos atletas desta prova, onde André Martins, Rui Romão e David Pestana colocavam desde os primeiros metros o ritmo na frente da corrida, um ritmo muito, muito forte ao longo destas ruas de Vila Nova de Poiares, com este longo pelotão, este longo grupo, nessa entrada depois na Serra, onde o EDV Viana Trail, a equipa de Viana do Castelo, tinha em José Vieira, o vencedor da semana passada nos Trilhos dos Abutres, o líder, na frente de Rui Figueiredo, do Sacatrilhos Anadia,
e Vasco Pereira, da Escola de Atletismo de Coimbra, na frente de David Pestana, da Associação Desportiva de Manteigas, os 4 primeiros nesta parte inicial da prova dos 21 km, onde o jovem da Dura F1, Rodrigo Santos, com Simão Geraldo logo atrás, com Tiago Pinheiro, da Associação Desportiva Marco 09, Armindo Antunes, que procuravam manter-se na luta pelo top 15, e Patrícia Carreira, do Clube Esportivo de Spit, a líder feminina, Ruth Martins, do Fátima Trail Team, na segunda posição, Sónia Gomes, dos Runners do Demo, com Fátima Buchas e Ana Bigode, Joanita Plessis, também Bruna Ferreira, Teresa Reis, um grupo muito compacto de atletas no setor feminino que se procurava manter próximos na disputa pelo top 5 nesta prova que tinha este percurso então preparado pela ARSM e neste conselho que recebeu pelo 7º ano consecutivo em 2024 esse prémio de Conselho Amigo do Desporto, e que tínhamos no mercado a última partida do dia, as últimas 2 partidas do dia, na verdade, mas para a mesma distância, uma com classificação, que vemos primeiro os 12 km com classificação. Na frente víamos desde o início José Sequeira nos homens e Constância Pelicano nas mulheres, 2 dos grandes candidatos à vitória, e depois os 12 km da caminhada sem classificação, que vemos nas imagens o início para os cerca de 150 participantes nesta caminhada que tinham essa possibilidade de aproveitar estas vistas extraordinárias da Serra. E José Vieira, muitos anos ligados à montanha, também à estrada, agora no trail, em mais uma enorme prova, mantinha-se isolado na frente. Rui Figueiredo começou o ano com um pódio em Severo do Voga e era o segundo. E Vasco, a termos aqui, Vasco Pereira, antigo ciclista e há muitos anos no trail, com David Pestana na 4ª posição, uma distribuição da frente da corrida que se mantinha igual desde o início. Sérgio Manito, Saca Trilhos, Ana Dia, Carlos Simões, do DCI Trilhos Luso Bussaco, e depois termos o Ivo, a termos André Magalhães, do Atletismo Clube da Tocha, a termos o homem dos Runners do DM de Vila Nova de Paiva, nestes trilhos muito técnicos, muita pedra, e Patrícia Carreira, a vice-campeã nacional de maratona em 2024 na Maratona do Porto, do Clube Esportivo de Spit, e aumentando ligeiramente a diferença para Ruth Martins, a vencedora em janeiro do Lousa Trail, perto de Loures, onde vemos Diogo Viana, Bajoca, neste grupo, onde Fátima Buchas, atleta alentejana, que é até Vila Nova de Poiares, nesta luta pelo pódio, a ser terceira na frente de Joanita Plessis, de Trancoso, e da atleta do Monsanto Running Team, Ana Bigode, procurava manter-se na luta pelos primeiros lugares. Pedro Garrido, numa prova solitária na frente da corrida, a ter Nuno Tavares na liderança do grupo seguidor. Rafael Reis era neste momento quem vinha na frente de Vítor Cordeiro e Paulo Neves logo atrás, e esta feta líder no setor masculino. Desse aí, Tris Luso Bussaco, líderes desde os primeiros metros, quando vemos José Mendes do Saca-Trilhos Anadia e José Pinheiro do Dura F1 a procurarem aproximar-se do top 10 na distância longa dos 35 km. Hélder Isidoro de Oliveira do Hospital nesta zona, e Paula Soares. Impressionante o ritmo da líder feminina, tal como Pedro Garrido, os dois numa prova praticamente a solo nestes trilhos, onde vemos com fila em movimento a equipa de Arganil nas estafetas masculinas, onde a equipa do Botafogo era a segunda equipa nesta altura, e Carla Reis em mais uma subida para a segunda classificada da geral, numa distância que ia aumentando para Paula Soares e para a frente da corrida. Zona da Pedreira, Fátima Buchas e Joanita Plessis, as duas muito próximas, e a termos o Carlos do Claque do entroncamento nesta zona, outra das zonas muito técnicas, onde nas mulheres Ana Bigode passava nesta luta pelos primeiros lugares, Teresa Reis logo a seguir, tal como Sónia Gomes, Bruna Ferreira, vemos nas imagens a jovem que vinha da zona de Viseu,
E numa altura em que a diferença de ritmo dos atletas, à medida que os quilómetros iam passando, era bem visível, quando Patrícia Roque, da Casa do Povo de Alcanena, Lourdes Gonçalves, do DCI Tris Luz Bussaco, a Ana Pereira, do Praticante, estavam nessa disputa do top 15 da geral feminina, que estava ao rubro nos 21 quilómetros, neste percurso preparado pela RSM, muito variado, com zonas de muita pedra, zonas de visibilidade lindíssima, como aquela chegada ao Marco Geodésico, que já tivemos a possibilidade de ver nas imagens, estes trilhos em zonas mais fechadas, onde está a Sónia Gomes e a Teresa Reis, nessa disputa do top 5 para os 21 km, as muitas ribeiras ao longo do percurso, as pontes onde o Vasco Sousa passa neste momento a mostrarem toda essa preocupação da organização em preparar trilhos extraordinários para os atletas, e onde a Ana Mota, vencedora no ano anterior dos 21 km, voltava este ano a estar presente na prova, atleta dos Marialvas. E nessa disputa que falávamos há pouco, a Patrícia Roque agora com a Liliana Ferreira do Sport Clube de Paradela e Margarida Romão dos Piranhas do Alqueva de Reguengos de Monsaraz. De facto, uma prova feminina muito interessante também nessa luta pelo top 15, quando vemos a Ergóis, a dupla que vimos nas imagens, a equipa que levou mais de 40 inscritos até a Vila Nova de Poiares, na zona de Ervideira, uma zona muito rápida, com os atletas a pensarem já certamente na chegada à meta e para degustarem uma chanfana ou também um bucho de Poiares, um arroz de bucho de Poiares, ou os poiaritos que podem aproveitar nesta zona do país, numa zona muito ligada ao desporto, em que tem essas atividades como o walking football para promover a atividade entre os séniores, e a receber também recentemente um prémio do projeto Capri Nature, fazer essa ligação entre Erasmus, juventude e desporto, e a termos este abastecimento onde os atletas repunham energias, e depois a chegada à meta, onde José Sequeira vencia a distância mais curta dos 12 km com 59 minutos e 58 segundos, a baixar da hora de prova, a deixar Diogo Carvalho do Montanha Clube Trail Running FAPEL na segunda posição, e a terceira posição para Nelson Meco do Amial Trail, os três primeiros da geral masculina, enquanto nas mulheres Constância Pelicano dos Marialvas, com 1 hora 5 minutos e 40 segundos, era a vencedora, ela que liderou a prova desde início, e deixava na segunda posição Andreia Jesus, da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro, e o pódio feminino era fechado pela atleta dos Viriatos Runners de Viseu, Ana Borges, terceira da geral para esta distância mais curta. Quando voltávamos aos 35 km com Lúcia Silva e Cláudia Neto, nesta altura a cerca de 10 minutos do pódio da geral feminina, Jorge Martins era o líder nos homens 70 com a camisola da equipa da casa da RSM, Pedro Caetano, um dos grandes obreiros da organização dos Trilhos dos Abutres na semana anterior, e Fausto Carvalho, que era o segundo homem 70, o atleta da Venda da Luísa. A estafeta feminina do DCI Tris Luz Bussaco, estafeta líder na frente do grupo desportivo, cultural e recreativo de Lages, nesta parte do percurso, e a entreajuda entre a dupla do Vila Verdense, equipa que veio da zona da Figueira da Foz até esta edição de 2025 do Poiares Trail, quando voltávamos à zona da Pedreira e a esta parte bem técnica do percurso, onde o Renato passava nesta zona do percurso, ele que juntamente com a Bruna Ferreira e com a Ana Nascimento vieram em família até esta prova, e Carla Reis, segunda da geral, a 30 minutos da líder Paula Soares, já seria difícil chegar à vitória, tinha Zenaide Alves na terceira posição, e depois a Lúcia e a Cláudia, que estavam à espreita desse pódio da geral feminina. Vemos aqui de facto esta zona muito técnica do percurso. Melanie Duarte, que era a oitava da geral, atrás de Dora Gomes e de Rafaela Bento nos 35 km, ela que o ano passado correu uma prova de 115 km no Faial nos Açores, e António Saraiva a chegar a esta zona com esta imagem bem característica de Vila Nova de Poiares. E íamos até à meta para recebermos José Vieira, EDV Viana Trail, o vencedor nos 21 km, com 1 hora e 45 minutos, a deixar Rui Figueiredo do Sacatriz Anadia na segunda posição, e a terceira posição da geral a ser para a Escola de Atletismo de Coimbra e para Vasco Pereira, que fechava o pódio da geral
masculina, onde vemos essa imagem do pódio e vamos ouvir José Vieira. Uma prova rolante, mas com subidas e descidas, aí tornava-se, por ser um percurso mais rápido, tornava-se um bocadinho mais duro. Mas tanto nas partes técnicas, na parte de subidas, tudo porreiro, mesmo na parte de marcações, da própria prova, abastecimentos, está tudo 5 estrelas. No setor feminino, a vitória para Patrícia Carreira, do Clube Esportivo de Spit, com 2 horas e 13 minutos, levava melhor sobre Ruth Martins, do Fátima Trail Team, e sobre a colega de equipa na EDV Viana Trail de José Vieira, Fátima Buxas, que era a terceira da geral. Vemos a imagem do pódio e vamos ouvir Patrícia Carreira. Esta corrida começa com uma parte bastante rápida, ou seja, temos que avançar logo para conseguir chegar aos trilhos o mais rapidamente possível, que depois ficam afunilados e é mais desafiante. A parte de pedra é subir e escalar, e a seguir é guardar energia para os quilómetros finais e tentar voar baixinho. Pedro Garrido, sétimo classificado na Taça Portugal de Trail em 2024, mantinha a liderança na frente de Nuno Tavares, esteve no pódio do Triangle nos Açores no ano passado, e Vítor Cordeiro começou o ano com o 6º lugar nos Trilhos dos Reis e depois o 4º lugar no Trail do Cavalo, no Alentejo, na frente de Paulo Neves do Atletismo Clube da Tocha, os 4 primeiros da geral, quando Carlos Pereira, do Centro de Trail Carlos Sá, em Penacova, chegava à 5ª posição da geral nesta parte final do percurso, e esse top 5. Vemos a estafeta líder no setor masculino, DCI Trilhos do Bussaco, a liderarem desde os primeiros metros, e na prova masculina solo, essa luta pelo top 10, que tinha ali Diogo Miranda, do Atletismo Clube da Tocha, nessa 12ª posição. José Ramos, do Estrela Campo de Aviação da Covilhã, era 15º, e Paula Soares, líder desde os primeiros metros, para a segunda vitória em 2 semanas nesta zona centro, o atleta natural do Marco de Canaveses, e o atleta do Durefiu, nesta forma bastante peculiar de se hidratar e de pegar nos seus bastões bem originais para a última parte da prova, e para irmos de novo até à meta para recebermos Pedro Garrido como o vencedor da 11ª edição, com 3 horas e 28 nos 35 km. Nuno Tavares, da Escola de Atletismo de Coimbra, segundo atrás do homem do Sacatriz Anadia, e da DAP Trail Team de Porto Alegre, Vítor Cordeiro, fechava o pódio da geral masculina, quando vamos ouvir as palavras do vencedor. Percurso muito agradável, já tinha estado cá há 2 anos, já conhecia uma parte dos trilhos. A nível da prova consegui dominar do início ao fim, correu bem, senti-me bem, feliz pelo resultado. Diogo Pimenta, Diogo Reis e João Oliveira darem a vitória à estafeta masculina do DCI Trilhos do Bussaco, com 3 horas e 52 na frente do Botafogo Team e Trilhados de Santiago. Toda a gente tinha que ter um cuidado acrescido, por causa que o percurso estava muito complicado, muito técnico. Tentámos cada um de nós dar o seu melhor e correu bem. Para a segunda vitória em 2 semanas, com 4 horas e 11 minutos, Paula Soares, do Sacatrilhos Anadia, era a vencedora da geral nos 35 km, deixando na segunda posição Carla Reis, da equipa da casa da RSM, e a terceira posição ia para a sua colega de equipa Zenaide Alves, que chegava próxima na primeira estafeta feminina do DCI Trilhos do Bussaco, com Marisa Duarte, Eunice Magalhães e Lúcia Marques a vencerem nas estafetas femininas, e a imagem do pódio da geral feminina. A prova estava espetacular, a organização está de parabéns, teve percursos rolantes, percursos técnicos, estava espetacular. Nas estafetas femininas, as Sadinas Coxas alcançaram a segunda posição e o Grupo Esportivo e Cultural Recreativo de Lages a terceira posição da geral. Nós este ano quisemos vir experimentar as estafetas e acho que o resultado foi bastante positivo. Concorda ou não concorda? Sim, sem dúvida. Balanço da 11ª edição do Poiares Trail com o diretor do evento, Marco Rodrigues. Podemos dizer que são 11 anos de sucesso do Poiares Trail. Tudo correu como nós idealizávamos. Mas também não nos podemos esquecer de todos os voluntários que nós temos neste dia. Tem que se fazer um agradecimento, claro, à Câmara Municipal, porque é co-organizadora da prova, toda a envolvência que possibilita uma terra como Vila Nova de Poiares ter um trail desta qualidade e a manter esta qualidade durante tantos anos.